Bem, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Hydroinfo com apoio da DHI. Neste webinar, nós falaremos sobre resiliência costeira e as tecnologias disponíveis para o planejamento da resiliência. O palestrante de hoje sou eu, Rodrigo Andrade. Eu sou engenheiro sênior da Hydroinfo, já participei em diversos projetos na área marinha, no Brasil e no exterior, em muitos deles utilizando ferramentas de modelagem como suporte, avaliação de impactos ambientais, suporte a projetos costeiros e portuários. Antes da gente iniciar o tema, eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui da Hydroinfo. A Hydroinfo é uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos, então mares, costa, rios, reservatórios, águas urbanas, indústrias. Nós oferecemos soluções para empreendimentos que se estabelecem nesses ambientes aquáticos ou requerem estudos específicos relacionados com água. O nosso apoio ele acontece nas diversas etapas do projeto, né, do empreendimento, desde a concepção, projeto, licenciamento e operação. O nosso corpo técnico tem ampla experiência na aplicação de modelos computacionais, em especial os modelos desenvolvidos pela empresa dinamarquesa DHI, que nós representamos com exclusividade aqui no Brasil. Bem, todos nós sabemos que a zona costeira ela está sob intensa pressão. A humanização costeira até 2025 estima-se que cerca de 6 bilhões de pessoas viverão a uma distância de cerca de 200 quilômetros da costa. Isso é próximo de dobrar o número no ano de 2003. Com relação às mudanças climáticas, todos nós sabemos que elas geram elevação do nível do mar, mais sobreelevações por efeito pela ação de tempestades, e intensificam também as chuvas. Então, tudo isso levando ao aumento de inundações costeiras, degradação dessas áreas. E a intensificação do uso do solo e do mar também tende a elevar essa degradação. Portanto, existe uma demanda por soluções adaptativas, planejamento e políticas para garantir a resiliência costeira. Bem, considerando esse panorama, é hora de tomar alguma ação, né, implementar medidas reais que protejam as nossas comunidades costeiras. Mais uma vez, no ano passado, o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Global mostrou que os riscos mais citados estão relacionados com a combinação da falha da adaptação e mitigação da mudança climática com os eventos climáticos extremos. Em seguida, vem os desastres naturais. Há também essa reconhecida instituição de engenheiros mecânicos que em 2019 lançou esse relatório sobre a elevação do nível do mar, e eles recomendam os governos a dar um passo na direção de se prepararem para uma elevação mínima do nível do mar de 1 metro neste século, e de se planejarem para até 3 metros. Então, com base nesse panorama atual e nas perspectivas futuras, é que a gente planejou esse webinar. Esse webinar vai ser focado no poder dos dados e da tecnologia de modelagem como apoio ao planejamento da resiliência costeira. A gente espera que os participantes sejam inspirados para lidar com esse aumento crescente dos perigos, né, à costa, e encontrem soluções inovadoras que combinem adaptação e sustentabilidade da costa. Então, os tópicos que nós vamos abordar é o que significa resiliência costeira, as estruturas para planejamento da resiliência costeira,
exemplo de ferramentas para apoio à tomada de decisão e planejamento, o poder dos dados. Vou apresentar também um exemplo diferente de solução de adaptação e, no final, um espaço para perguntas. Então, afinal, o que significa resiliência costeira? Aqui a gente vê dois conceitos, o conceito de resiliência e o conceito de resiliência costeira. A resiliência pode ser definida como a habilidade de se recuperar ou se ajustar facilmente ao infortúnio ou à mudança. E a resiliência costeira significa construir a habilidade de uma comunidade de se recuperar após eventos perigosos. Então é mais do que simplesmente reagir aos impactos. Então, para existir resiliência, a comunidade ou a autoridade competente, ela tem que aceitar o fato de que esses eventos adversos, como inundações, tempestades, elas ocorrerão novamente no futuro. E assim elas precisam agir para se adaptar, de forma a permitir que a comunidade retorne à normalidade da forma como ela foi planejada e, preferencialmente, de forma fácil e rápida, né? Isso normalmente implica em utilizar uma combinação de medidas. Normalmente, né, se utilizam medidas suaves, ao invés de combinar, de utilizar medidas mais severas, né, como construção de estruturas, de muros de concreto ou diques. Então, o que se deve lembrar é que a resiliência ela não é o mesmo que resistência. E existem diferentes estruturas para se implementar a resiliência costeira. Aqui nessa imagem, aqui, um exemplo aqui obtido do Nature Conservancy, ela, por exemplo, considera 4 passos principais para implementar a resiliência costeira. O primeiro passo consiste em você avaliar os riscos, depois identificar as soluções. No caso dessa organização, as soluções elas são focadas na preservação da natureza. Depois você deve tomar as ações necessárias e, por fim, medir a eficiência das ações tomadas. Existem, evidentemente, outras estruturas, outros conceitos. Aqui uma outra estrutura proposta, desenvolvida pelo governo de Singapura. A gente apresenta ela aqui porque é a estrutura adotada pela DHI para desenvolver suas tecnologias de suporte ao planejamento da resiliência costeira. Então, como se vê aqui na imagem, ela se trata de uma estrutura cíclica, que ela passa por entender as condições locais, identificar os riscos, formular e priorizar as potenciais medidas, e diferentes medidas podem ser sugeridas, testadas e comparadas nessa etapa. Em seguida, você implementa essas medidas, depois monitora e avalia a eficiência dessas medidas, dessas soluções. Revisa se a estratégia adotada foi adequada e, ao retornar ao início, né, quando se fecha o ciclo, nós temos que estar preparados para um próximo evento. Então, dentro dessa estrutura, desse ciclo, a avaliação do risco ela é fundamental para que você quantifique o impacto e, assim, possa comparar os cenários e as soluções propostas, né, para mitigar esses impactos. Então, em uma abordagem baseada no risco, você deve entender qual é o perigo, com que frequência, duração, intensidade ocorrem esses eventos extremos, tais como erosões, processos de inundação. Você deve entender também como as pessoas, a infraestrutura, como a produção econômica está exposta a esses perigos. Então, o que são essa infraestrutura, quais são os seus valores, onde é que esses ativos eles estão localizados. E, por fim, você deve conhecer qual é a vulnerabilidade desses ativos.
né, desses ativos aos perigos. Então, qual a fragilidade e como esses ativos eles respondem aos perigos. Então, a intersecção desses três componentes é que vai fornecer o risco, e quando a gente consegue quantificar cada um desses componentes, então nós temos condições de quantificar os impactos. E a experiência prática da aplicação dessa estrutura levantou dois pontos importantes. Primeiro, é possível encurtar o ciclo de tomada de decisões, ou seja, ir mais rápido da compreensão das condições e dos riscos até a priorização das medidas. E segundo, nós somos capazes de aprender e adaptar, somos capazes de a partir de novas informações, por exemplo, previsões de elevação do nível do mar, reavaliar as medidas sempre que for preciso, podemos refazer o processo mais uma vez para ter certeza de que a nossa estratégia ela está adequada. Então foram essas questões que guiaram o desenvolvimento das tecnologias da DHI para auxiliar no planejamento da resiliência costeira. Então aqui o que eu vou apresentar aqui uma das tecnologias desenvolvidas baseada nessa abordagem. Então, trata-se de uma plataforma para análise do custo-benefício de estratégias de defesa da costa, baseada nessa abordagem de análise de risco que eu descrevi anteriormente. Inicialmente, essa plataforma ela é focada em estruturas de defesa que requerem maiores investimentos e projetos de longo prazo, mas existem outros componentes para a redução do risco de desastre que poderiam ser incorporados à plataforma, como, por exemplo, o zoneamento, planos diretores. Porém, o foco dessa plataforma está no investimento, nos investimentos em infraestrutura. Conceitualmente, essa plataforma ela permite projetar opções, né, o maior número de opções possíveis, e criar discussões sobre essas soluções que foram implementadas para identificar a solução ótima. Isso tudo é feito com base em um motor simples e rápido, que pode ser operado por uma única pessoa, que não necessariamente precisa ser um especialista em modelagem ou análise de risco. Então, a ideia por trás dessa plataforma é simplificar e permitir o máximo de interações possíveis através dessas três componentes. Uma das partes dessa plataforma é um modelo de inundação simplificado, que permite simular de forma rápida centenas ou milhares de cenários de inundação. Então, ele funciona a partir de um modelo digital do terreno, da região da área de interesse, previsões de elevação do nível do mar, que incluem critérios de projeto, previsões baseadas em mudanças climáticas, e a partir daí a plataforma gera uma quantidade enorme de mapas de inundação em uma escala anual. Então, esses mapas eles vão fornecer a suscetibilidade da área de estudo das inundações. Aí, quando você combina esses mapas de inundação com mapas de ativos são as pessoas, a infraestrutura, as atividades econômicas realizadas na sua área de estudo, e combina também com funções de danos, aí você consegue obter os impactos em termos de perdas financeiras e de pessoas em risco, que para esse cenário que a gente pode chamar de cenário sem intervenção nenhuma, né? E os resultados que são obtidos, eles são variáveis no espaço e no tempo, e aí isso permite identificar onde e quando a gente deve tomar ação e investir. Esse sistema também permite que o usuário ele projete e teste intervenções, tais como diques, bermas ou outros tipos de sistemas de proteção. E essas soluções elas podem ser implementadas em uma posição na costa, por exemplo, e aí você atribui os custos de implementação dessa solução.
E aí, depois que a solução é inserida, o sistema é executado novamente, os impactos são recalculados e os resultados podem ser comparados com os resultados do cenário sem intervenção, né, que é aquele cenário que eu mencionei anteriormente. E você pode fazer essa análise diversas vezes, né, com diferentes soluções, de forma muito rápida, para que você possa avaliar diferentes estratégias para depois tomar a sua decisão. Essa plataforma, esse sistema que a gente propõe, né, o que a DHI propõe, a pergunta que se faz, seria uma plataforma, mais uma plataforma de análise de risco? A gente acredita que não, existem alguns diferenciais. Um deles é que o sistema permite realizar análises espaciais ao longo do tempo. Você também consegue incluir o projeto e o teste dessas soluções em uma mesma plataforma, né? Então é um sistema que integra esses recursos. Ele é baseado em modelos de simulação bastante rápidos e que podem ser operados por uma pessoa que não necessariamente é um especialista. Se você evita longos tempos de análise, quando você tem muitos especialistas envolvidos nesse processo, né, de tomada de decisão. E uma das, né, principais facilidades é que você sai de uma solução desktop, né, instalada no seu computador, e passa para uma solução na nuvem, mais né, elevando a operabilidade e a segurança desse sistema, né? Aí você consegue dar acesso a diferentes tomadores de decisão. Então aqui eu vou ilustrar aqui o exemplo dessa plataforma, esse sistema de suporte à decisão ao risco de inundação desenvolvido pela DHI. Aqui é uma pequena demonstração. Na tela você vê como é que funciona a interface, você vê vários cenários, né? Clicando à direita, você consegue editá-los, pode inserir algumas funções de perda, pode modificar os eventos associados aí a mar, rios, chuvas e ventos. Esses são os que definem as condições de contorno desse modelo que está por trás desse sistema. Você pode criar uma série temporal de elevação do nível do mar, por exemplo, para considerar no seu cenário. Se junto com esse modelo você tiver um modelo também dos rios, né, da rede de rios, você consegue inserir, fazer as modificações de informações de vazão, por exemplo. Nessa aba de perdas, pode-se atribuir curvas de danos aos ativos, aos bens existentes na área de interesse. Aqui você vê um exemplo de uma curva de perda, né, de danos que pode ser incluída. Por fim, aí você pode definir algumas medidas de mitigação, como inserir diques ou inserir bombas, que vão permitir que você avalie depois a eficiência dessas soluções. Então aqui mostrando como é que você pode facilmente inserir, por exemplo, né, um dique na sua área de estudo. Por fim, depois de executar o cenário, você pode visualizar os resultados, acessar os resultados. Esses resultados podem ser apresentados aí na forma de animações. Pode ser apresentado na forma de mapas de inundação, como esse que vocês veem na tela. E também tem as perdas econômicas na área de estudo, também podem ser visualizadas. No mapa você tem aqui também os números. Enfim, essa plataforma é um exemplo aí de como ferramentas como essa podem ser úteis para o planejamento à resiliência, né, de forma rápida e acessível.
Bem, vamos continuando aqui, dando continuidade à nossa apresentação. Vamos falar agora sobre o poder dos dados. É certo que atualmente nós temos problemas sérios relacionados com áreas costeiras. Esses problemas são mais sérios do que os problemas que aconteciam no passado. Aqui na costa do Brasil você tem vários registros aí de inundações e processos erosivos. Porém, apesar da gente ter problemas mais graves do que no passado, hoje a gente tem algumas vantagens que ajudam a encontrar soluções para esses problemas. Hoje você tem uma quantidade de observações de campo muito maior do que se tinha no passado. Você tem informações também geradas a partir de modelos que também isso não se tinha no passado, hoje tem uma quantidade muito grande. E somado a isso, a essas informações, ainda você tem ainda novos recursos como aprendizado de máquina, inteligência artificial, que dão mais capacidade ainda para você estudar o problema e projetar soluções. Então aqui eu vou apresentar na sequência algumas dessas tecnologias e de como essas informações elas podem auxiliar nesse processo. Bem, o acesso fácil aos dados é um ponto crucial no processo de planejamento resiliência costeira. E o exemplo é o acesso a dados batimétricos em áreas costeiras. Então, quem trabalha com projetos costeiros sabe das diversas fontes de dados gratuitos que existem, mas é difícil que essas bases de dados disponíveis ela acompanhem as variações espaciais e temporais que muitas vezes elas são rápidas nessas áreas costeiras, né? Então, um exemplo de base de dados disponível atualmente, que é uma base de informações muito interessante, é o portal de dados batimétricos da DHI, que disponibiliza informações batimétricas em regiões costeiras derivadas de imagens de satélite. Então, com uma resolução bastante satisfatória, né, com até 2 metros de resolução, para esse tipo de trabalho. Então, ele tem essa vantagem, porque em comparação, por exemplo, a levantamentos batimétricos, que podem certamente oferecem dados com resolução maior do que essa, mas usualmente esses levantamentos eles cobrem áreas mais limitadas, né? Então, com imagem de satélite, você consegue cobrir uma extensão maior. Então, essa é uma opção. E aqui um exemplo de como é que essas imagens de satélite elas podem auxiliar de forma rápida e relativamente barata no planejamento à resiliência. Então, através de imagens como essa, pode identificar trechos de erosão e acreção da linha de costa e estimar esses recuos ou avanços da linha de costa. Nesse caso em particular, aqui da costa da Louisiana, nos Estados Unidos, o que a gente percebe é que essa costa ela vem sofrendo erosão de até 50 metros por ano nos últimos 3 anos. Então, esse tipo de informação ela pode ser, hoje em dia, facilmente extraída de diferentes tipos de imagem de satélite. Né? Você tem diferentes opções de satélite, de imagem disponível. Esse aqui é um outro exemplo. Esse aqui é um estuário, um fiord, na costa oeste da Dinamarca. Então, nessa imagem, a gente consegue observar a evolução das morfologias de fundo entre os anos de 93 e 2019. Essas variações elas geram impactos nas porções, nas áreas mais internas do estuário. Por isso, a importância de você conhecer como é que essas formações elas evoluem com o tempo. Então, esse é um outro bom exemplo de como imagem de satélite ela pode auxiliar nesse processo. Além de dados batimétricos, a gente também precisa de um conjunto de dados meteoceanográficos para dar apoio a esses projetos. Que dados são esses? São ondas, correntes, ventos,
E assim como dados batimétricos, você também tem à disposição de forma gratuita também uma série de bases de dados, né? Só que muitas dessas bases de dados disponíveis, elas são às vezes desatualizadas ou possuem uma resolução grosseira. Então, uma alternativa aqui que a gente coloca à disposição de vocês é o portal de dados meteoceanográficos da DHI. Ele fornece informações atualizadas e de alta resolução obtidas de modelos. Muitos dos dados que estão disponíveis nesse portal, eles são gratuitos. Inclusive, você tem condição de obter para aquela determinado ponto obter uma validação online daquele dado. Então, a gente convida vocês a acessarem esse link que está aqui na apresentação, né, e conhecerem um pouco desse portal. Agora eu vou apresentar aqui um exemplo, né, de uma estratégia diferente de adaptação às inundações costeiras. Para quem não conhece, Veneza é uma cidade única, né, inclusive listada como um dos patrimônios da Unesco. Ela fica aí às margens de uma lagoa, que é frequentemente sujeita a flutuações nos níveis de água. E essas flutuações elas resultam em inundações periódicas da cidade. Inclusive, em outubro de 2019, a cidade ela foi atingida por uma inundação recorde. E a proteção da cidade de Veneza contra essas inundações ela é considerada uma prioridade para o governo italiano. E aí, nesse sentido, que o governo iniciou, alguns anos atrás, a implementação de um sistema chamado de MOSE. E o que é esse sistema? É uma construção composta de um complexo aí de 78 portões submersos que podem ser elevados para separar a lagoa do mar Adriático no caso de situações extremas, né, com níveis de água elevados, né? E para apoiar essas operações, a operação dos portões, um sistema de apoio à decisão foi criado, desenvolvido pela DHI, com base na plataforma MicroOperations. Esse sistema ele inclui procedimentos específicos para coleta, processamento e armazenamento de dados. Existem por trás dele alguns modelos do Mike, que incorporam inclusive aprendizado de máquina. Enfim, é um sistema bastante complexo, e ele tem que ser complexo porque ele, na verdade, não se trata apenas de fechar os portões, porque o fechamento dos portões ele pode trazer consequências graves, né? Você gera impacto sobre a hidrodinâmica no lago, tráfego de embarcações, então, de fato, não é uma tarefa simples. Mas, para quem se recorda, aí, em outubro de 2019, para surpresa de todos, quando fizeram os testes dos finais dos portões, verificou-se que problemas no fechamento, justamente nesse evento de extremo que aconteceu em 2019. Mas, né, não deixa de ser um exemplo de como esse tipo de tecnologia ela pode ser utilizada para essa finalidade. Bem, então, concluindo aqui o nosso webinar, eu acho que a gente consegue tirar do que foi apresentado hoje 3 aprendizados principais. É que uma estratégia de adaptação baseada no risco é fortemente recomendada. Você precisa de modelos baseados na física, né, que consigam representar de forma adequada os processos físicos relacionados a esses eventos extremos, de inundações, enfim, chuvas, e o uso de dados, né, tanto observações de campo como dados modelados, eles são fundamentais. E
esse processo, né, um outro aprendizado é que esse processo de transformação digital ele já está revolucionando, né, e democratizando o processo em direção a soluções mais criativas e sustentáveis, né? Então, são aprendizados aí que vão ajudar a gente a construir a resiliência a esses eventos, esses perigos costeiros. Então, agora eu vou abrir o espaço para perguntas, nós ainda temos algum tempo, então fico à disposição para respondê-las.